Olá, meus alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Fernando Rodrigues, trazendo para vocês mais uma aula de história com slides. Dessa vez sobre as sociedades africanas. E aí, vamos lá? África, aspectos culturais, sociais e históricos. Entender a história dessa população, cuja dinâmica cultural é intensa, proporciona olhares diferenciados sobre as várias histórias que a população africana tem. Isso é de extrema importância porque ainda hoje, para muitos, a África é uma coisa só, todo mundo lá é igual, partindo do pressuposto que todos são negros, e não é assim. A África é um continente enorme e composto por várias histórias, várias matrizes culturais e que não pode ser unificado com uma espécie de discurso preconceituoso. Além da noção de que o continente africano não é uma coisa só, nos sentidos cultural, político e etc., interpretação equivocada que é partilhada por muitas pessoas. A África é um extenso continente que abriga muitos povos, nações e culturas diferentes. No entanto, essa diversidade apresenta elementos comuns, cuja origem remota aos primórdios de seus diferentes povos. Isso é interessante dizer que, apesar da diferença dos povos que compõem a África, em muito deles a gente vai encontrar coisas muito parecidas, que é o que a gente coloca como elementos comuns, independente dos povos que estamos analisando. Vamos ver isso mais à frente, tá? Existe uma unidade em todas as regiões africanas, a qual reflete um processo iniciado desde que surgiram a agricultura e a criação de gado, lá em meados da transição da pré-história com a Revolução Neolítica e o início das civilizações. Importante: entre os séculos V e século XVII, na África subsaariana, que eu vou mostrar o mapa, desenvolveram-se organizações políticas com pequenas aldeias, chamadas de clãs, ou grandes reinos e impérios. Daí você vê que a África ela teve características diferentes de acordo com a região e você vai encontrar tanto clãs, aldeias pequenas, como grandes reinos e impérios. É importante compreender a África como um continente com diferentes grupos étnicos ou sociedades. Entre os séculos XII e XVI, a África tornou-se uma importante rota de comércio internacional, o que intensificou as relações comerciais. E aí não só intensificou, como mudou muitas características. Porque é impossível povos se relacionarem e não fundirem algumas características culturais, né? Então você vai ver os povos estrangeiros emprestando parte e características de suas culturas, como também tomando partes e características da cultura dos povos africanos. Ouro, marfim bruto eram exportados para a Arábia e para a Índia pelo Oceano Índico. Outro destaque era o tráfico transsaariano de pessoas escravizadas. Isso é muito relevante porque não foram os europeus, os portugueses, espanhóis, franceses, etc., a criar a escravização de pessoas, seres humanos, na África. Isso já existia. Só que isso não isenta os europeus do que eles fizeram, porque o que os europeus vão fazer é trazer para a África uma nova compreensão de escravidão, uma escravidão capitalizada, transformando os seres humanos em produtos desse mercantilismo. Então, os europeus vão transformar uma característica que já existia nos povos africanos e vão tirar imenso proveito comercial e financeiro dessa prática.
podemos dizer que o legado dos povos africanos reflete atualmente em toda a nossa sociedade. Em todo o continente e em diversas épocas, os povos africanos desenvolveram sistemas de escrita e altos conhecimentos na astronomia, matemática, agricultura, navegação, metalurgia, arquitetura e engenharia. E vamos ver como a arquitetura e a engenharia dos povos africanos impressionam, porque se tem a ideia de que na África não se desenvolveu uma grande civilização aos moldes da Grécia, Roma, Fenícia, Israel, dentre outros, e que às vezes passa pela cabeça das pessoas que as pirâmides do Egito, os grandes templos egípcios, não pertencem à África. E isso é muito louco, sabe por quê? Porque muitos quadros foram pintados lá na Europa em que reis egípcios, faraós, eles eram pintados, representados com a pele branca. Só que o Egito é um reino africano. Só para você ter a dimensão de relutância de compreender que a África foi também um berço de grandes civilizações. Na medicina, praticavam cirurgias como a cesariana, remoção de cataratas oculares e tumores cerebrais, até mesmo autópsias. Conheciam e aplicavam vacinas contra a varíola e outras doenças. Complexas organizações, política e sociedade africana. Havia muitos povos nômades, assim como sedentários, os quais construíram grandes reinos, desenvolvendo atividades econômicas e culturais, mas uma ideia clara do quão diferentes tipos de organizações está presente na África ainda hoje e também no passado. Encontramos povos ainda nômades que trocam de lugares de acordo com as dificuldades do local, e outros povos sedentários que não necessitam dessa mudança de local. Organizações políticas. A organização política dos grupos nativos africanos também era muito diversificada. Vai de pequenas aldeias a grandes reinos que coexistiam mutuamente. A maior parte da população africana vivia em aldeias formadas por diversas famílias, cada uma com seu chefe, em geral o homem mais velho, ao qual obedecia ao líder da aldeia. Então, essas sociedades onde os integrantes do grupo obedecem e respeitam esse homem mais velho é chamado de grupos patriarcais. Já os reinos eram formados pela união de diversas aldeias, com uma capital onde residia o chefe maior, um rei, com autoridade sobre os outros chefes locais. E aí a gente já começa a observar as semelhanças desses tipos de sociedades com os grandes reinos e impérios da Europa e também do Oriente Médio e do Extremo Oriente. Nos reinos africanos, o rei detinha autoridade quase total e não havia separação dos poderes. Sua capacidade de arrecadar fundos, em geral por meio do controle do comércio, e formar fortes exércitos era o principal meio de se manter no poder. Você que já é sétimo ano, já estudou os povos da antiguidade, pode fazer alguns paralelos com outros reinos famosos que também se destacam pela formação de grandes exércitos e anexação de várias áreas, formando um grande império, quanto também reis famosos que hoje ainda conhecemos histórias sobre tais. Então também vai acontecer isso com os povos africanos como qualquer outro, e não há espanto nisso. Reinos africanos: Gana, Mali e Iorubá. Reino de Gana. Antes de tudo, se você observar aí no mapa, se você puder depois da minha fala
coloca pausa e analisa esse mapa bem direitinho, está escrito Deserto do Saara, que compreende toda essa parte norte da África. Então, os principais reinos, os principais 3 reinos que vamos estudar agora, eles são na mesma região, que é ao sul do deserto do Saara. Olha só a quantidade de rios que tem nesse local. Isso explica a quantidade de aldeias, de clãs, de reinos que vão se desenvolver por conta da fertilidade e da riqueza ambiental desse período e desse local. Então, o Reino de Gana, localização. O Reino de Gana foi bastante poderoso, situava-se ao norte do rio Senegal, onde está ali marcado no mapa. O poder. A organização política de Gana era de um estado não centralizado. Isso é muito interessante porque isso destoa, é diferente dos outros povos e organizações. Existiam núcleos de poder nas aldeias e cidades. A organização era formada por aldeias que se organizavam segundo as orientações dos habitantes mais antigos, os quais exerciam o poder. Então, nessas aldeias haviam os chefes que eram pessoas mais velhas, que na prática era o próprio poder. Cada aldeia tinha um conselho dos anciãos encarregado de resolver os problemas internos. Lembrando que, apesar de ter essas aldeias, existia a capital, onde tinha um chefe maior, onde eles se submetiam. A forma de sucessão do trono era matrilinear, ou seja, com base na família da mãe. Isso é muito interessante, porque era comum em vários povos do Oriente e da Europa de que a sucessão do trono fosse patriarcal, ou seja, vinda da figura masculina. Já aqui não, ela é matrilinear, ou seja, a linha genealógica da grande mãe é que perpetua a posição do soberano, do rei. O ouro era a principal fonte de riqueza e gerava grande interesse nos árabes, que o negociavam por tecidos, cobre, sal, entre outros produtos. Então, os árabes, eles vão ser esses, se você lembrar aí das aulas anteriores, grandes navegações, os árabes estavam trazendo produtos do Extremo Oriente, da Índia, do Oriente Médio, do Norte da África, da Europa. Então, eles eram responsáveis por cruzar essa imensidade de produtos para lá e para cá. Tornou-se um reino importante nas relações comerciais expansionistas e foi um dos principais fornecedores de ouro do mundo mediterrâneo. Então daí você pode tirar o quanto esse reino foi muito rico. O reino de Gana foi provavelmente fundado durante o século IV, mas somente no século VII ganhou representatividade. Olha só o tamanho dessas construções. Fico aqui imaginando a cara dos europeus quando deram de cara com essas construções em regiões da África onde eles pensavam que só haviam aldeias pequenas, etc. Então devem ter impressionado. Atingiu um esplendor e uma riqueza tão grande que seus governantes começaram a anexar territórios vizinhos, originando um império que dominou o oeste da África por, olha só, 7 séculos. Vamos para o reino de Mali, que foi um reino também grandioso e na mesma região, às margens do rio Níger, ao sul do deserto do Saara. Origem. O Império do Mali começou a se estruturar sob a liderança de Soundijata Keita
1230, desculpa, 1255, quando o rei de Mali conquistou Gana em 1240. Então, a conquista de Gana, com toda a sua riqueza arquitetônica, de engenharia, dominando várias rotas comerciais, inclusive a do ouro e do marfim, transformou o reino de Mali num grande reino império da África e expandiu ainda mais para outros povos vizinhos essas rotas e também vários outros produtos importantes nesse cruzamento comercial. O poder. Sundiata então dividiu o império em províncias, nomeou governantes e submeteu os povos conquistados a um regime próximo da servidão. Isso me lembra povos do Extremo Oriente, sabe? Que transformaram seus reinos em grandes possessões que dominavam vários continentes e, para melhor administrar, dividiam em províncias. Pois é, isso também aconteceu na África, nos reinos africanos. A organização. O Império do Mali definiu rotas com caminhos seguros para o comércio do ouro, os quais tinham uma estrutura para os viajantes utilizarem, com alojamentos e alimentação. Olha como era organizado essas rotas comerciais a partir do Império Mali. Cada aldeia tinha um conselho dos anciãos, encarregado de resolver os problemas internos, bem parecido com o reino de Gana. Cara, olha só essa construção suntuosa, gigante, e que não deve a nenhum povo da Europa e do Oriente. Então vamos lá. Com a prosperidade do Império foi construído um importante centro cultural e comercial, a cidade de Tombouctou. Inclusive, essa construção fica nessa cidade. Nela eram negociados diversos produtos, desde sal até marfim. Havia também a compra e a venda de africanos escravizados. E isso é muito importante porque quando os europeus chegam, como eu falei, eles já encontram uma rota de escravizados e essa prática já estabelecida entre os povos africanos. Ao conquistar todo o antigo Império de Gana, passou a controlar as minas de ouro da região. O reino de Mali também estendeu seus domínios para o leste, ao longo do rio Níger, assim como para o oeste até o Oceano Atlântico. Os reis africanos de Mali eram muçulmanos e realizavam peregrinações à Meca. E isso é uma outra característica que diverge dos outros povos, porque vai existir reinos africanos que vão resistir à conversão ao islamismo, que não é o caso de Mali. Eram também respeitados quanto os sultões do Egito. Olha a importância, né? Dentre esse corpo de organização dos povos africanos. O terceiro e último povo da aula de hoje é o reino de Yorubá, que também está localizado na região que corta o rio Níger, mas também vários afluentes e outros rios, que torna essa região muito fértil e propícia para o estabelecimento de grandes e importantes centros urbanos, como vocês podem ver aqui no mapa. Reino de Yorubá. Localização. As comunidades iorubás, que se desenvolveram principalmente no sudeste da atual Nigéria, constituíram um dos grandes centros civilizatórios da Guiné. Organização. Organizados em cidades-estados, os grupos de língua iorubá formavam pequenos reinos independentes que mantinham trocas mercantis e de legitimidade política. Cara, isso também é muito incrível. Sabe por quê? Porque os gregos também se organizavam em cidades-estados, os fenícios também. E o reino iorubá também era formado por cidades-estados.
tudo bem que cada exemplo desse que eu citei tinha características diferentes, mas é só para você ter a noção que a África, ela não é um exemplo, sabe, extraterrestre, como se a África não fizesse parte desse planeta e dessa lógica. Ora, da mesma forma que acontecia em outros lugares, também acontecia na África, certo? E por muitos séculos, por muito tempo, essas características de organizações civilizatórias na África foi reduzida a mito, a historinha, porque sempre tentou colocar a África num patamar de inferioridade diante da Europa, diante da América e diante da Ásia. Eu espero que depois dessa aula vocês nunca repitam isso. No entanto, nunca criaram na região uma espécie de império ou estado unificado. Olha só essa cabeça que está exposto no museu na Inglaterra. É uma peça de arte iorubá e que a gente pode observar todo um refinamento na arte e na escultura desse povo, né? Então a gente vê aí aspectos bem parecidos e presentes na escultura de outros povos do Oriente e da Europa. Então vamos lá. As aldeias onde ficava o rei eram designadas como cidades, independentemente do tamanho que tinham. Então, independente se eram pequenas demais ou grandes demais, eles tinham essa mesma, esse mesmo status de cidade, sabe? A agricultura era exercida exclusivamente pelos homens. Isso é uma coisa bem característica dos iorubás, porque em outros povos a agricultura ela era ou feita pelas mulheres ou eram feita por ambos. As mulheres cuidavam da limpeza, da moagem, da armazenagem, e do processamento dos produtos agrícolas. A sociedade iorubá era patriarcal, ou seja, os homens adultos exerciam o poder primário e as funções de liderança. No início do século XIX, os iorubás sofreram com a invasão do povo Fulani. Isso o obrigou a migrar para o sul. A partir de 1901, a maior parte das áreas iorubás foram oficialmente colonizadas pelos britânicos. E aí, essa colonização dos europeus nessa área é altamente catastrófica porque esses povos irão reproduzir um modo de vida inglês, um modo de vida civilizado, repetindo o modelo europeu de civilização, né? Gente, por que eu falei desses três povos? Porque é dessa região da África que vieram a maior parte dos escravos africanos para o Brasil. Então vieram dessa região dos Yorubás, dos Males e de Gana. Então nas próximas aulas a gente vai retomar esse assunto e vocês vão perceber que dessa região vieram a maior parte dos escravos do Brasil. Por favor, vamos revisar, tá? Reveja essa aula e depois realize as suas atividades sobre o assunto. E olha só, você pode, para ampliar o seu conhecimento a respeito disso, você assistir a videoaula sobre africanos no Brasil, que também está no canal. Vou colocar nas descrições para vocês irem lá assistir e ampliar o conhecimento de vocês. Bons estudos e até a próxima aula.